Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, professor Elber de Direito de Legislação do WM Concurso, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos trabalhando aqui hoje o direito civil, né? Estamos trabalhando pontos importantes que podem cair na tua prova. Lembrando que o objetivo nosso aqui não é passar todos os pontos, mas sim aqueles pontos que têm maior chance, maior probabilidade de cair na sua prova. Tá joia? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, vamos ver um pouco lá também, que lá estabelece no direito civil, no Código Civil, domicílio. Vamos ver alguns conceitos, né? Mas antes de estabelecer o conceito de domicílio, vamos falar um pouquinho aí, a contextualização. Então, olha lá. Então, a primeira coisa lá, o conceito de domicílio. Bem genérico, né? Bem simplório, fala que o quê? É a sede jurídica da pessoa. Olha aí, ó. A sede jurídica da pessoa. Tanto pessoa física, né? Tanto pessoa jurídica. Então, a sede jurídica de uma pessoa física ou pessoa jurídica. Nós iremos ver. Então, a primeira coisa, nós vamos falar habitação. O que é uma habitação? É um local onde que a pessoa permanece acidentalmente, sem ânimo de ficar. A pessoa está habitada ali, né? Ela está habitada naquele local, mas não tem aquela ideia, não tem aquele ânimos, né, de permanência. É uma questão temporária, né? Está habitando ali até que se tenha ali, né, uma residência que vai ser constituída o seu domicílio. Então, é a habitação local que a pessoa permanece acidentalmente sem ânimo de ficar, sem aquele ânimo de permanência, ou seja, uma situação temporária. A pessoa está habitada ali temporariamente. Agora, residência é o local que o indivíduo habita, né, olha lá, com a intenção de permanecer. Ele está habitando naquele local, né, agora mudou o ânimos. Mudou o ânimos. A intenção dele agora não era aquela intenção mais de sair, mas sim a intenção de permanecer. Ele fixar residência naquele local que ele está habitando. Ele vai fixar residência naquele local que ele está habitando. Com a intenção de quê? De permanecer. Mesmo que ele se ausente temporariamente. É uma situação de fato, né? É uma situação de direito, mas também é uma situação de fato, onde que ele vai permanecer, né? Onde que ele vai permanecer, vai ter aquela ideia de um caráter fixo, né? Uma ideia de caráter fixo, né? De permanecer, de habitar com aquela intenção mesmo de permanecer naquele local. E o domicílio, gente, ele é mais genérico, ele é maior, né? Ele é mais abstrato que a própria residência e habitação. Olha lá, o domicílio lá. Então, no caso, sede jurídica da pessoa, né? Nós falamos, não é muito mais do que residência e habitação. Olha lá, é a sede da pessoa, tanto física como jurídica, né? Não só a questão da pessoa física, né? Que ela, por exemplo, ela reside ou ela habita, mas também uma empresa, por exemplo, uma pessoa jurídica, local de domicílio, pode ser também aquele local que estabeleça uma pessoa jurídica. Olha lá, onde se presume a sua presença para efeitos, ou seja, consequências de direitos, e onde também exerça ou pratica habitualmente os seus atos e negócios jurídicos, né? Então, nós iremos ver a questão do domicílio pessoa física e pessoa jurídica. Por exemplo, ali, aonde que, por exemplo, é o domicílio da pessoa? Pode ser de vários domicílios a pessoa pode ter. Aí, por exemplo, empresa. Aonde que vai ser o domicílio da empresa? Vai ser somente na sede ou no local que ela realiza as atividades, ou em quaisquer locais que ela realiza atividade? Por exemplo, questão do domicílio físico. O cidadão, ele tem uma residência, né? Que ele domicilia, né? Ele tem uma sede, né? Ele tem um ânimo de permanecer, né? Naquela residência. E esse ânimo de permanecer, ele tem uma sede. Por exemplo, em Belo Horizonte, ele tem lá em Montes Claros, ele tem em Uberlândia. E aí, professor? Ele tem vários domicílios. Aonde que vai estabelecer, por exemplo, um negócio jurídico, né? Nós vamos falar aqui agora. Então, olha lá. Então, é o lugar no qual a pessoa estabelece a sua residência com ânimo definitivo de permanecer. Então, aqui no caso, ele é onde que ele, tanto a pessoa física como jurídica, se presume sua presença para realizar os atos da vida civil. Olha lá, no que tange os atos e negócios jurídicos, aonde que vai realizar, por exemplo, questões contratuais, as questões de direito, né? Então, é o lugar no qual a pessoa estabelece a sua residência como ânimo definitivo de permanecer. Então, a habitação é aquele local sem
aquele ano de ficar. A residência é um local onde a pessoa tem aquela intenção de ficar, né? E o domicílio, ele vai além da situação da residência, né? A residência é local, por exemplo, ali, né, uma casa. Mas o domicílio é onde que, além daquela casa, ele realiza os atos jurídicos, os atos de negócios jurídicos, né? Então, nós vamos ver domicílio, tanto pessoa física, questões de pessoa jurídica. Olha lá. Então, vamos entrar com o domicílio. Ele dá um caráter maior, né? Mais abstrato para pegar homens. Então, o domicílio divide-se involuntário e legal. Nós vamos ver que a doutrina também traz umas situações necessárias, né? Faz uma subdivisão maior. Mas vamos lá para a gente começar a entender. Voluntário, lá, domicílio é escolhido livremente pela vontade do indivíduo. Então, ele vai se domiciliar, ele vai escolher, na verdade, por exemplo, se ele tem, às vezes, no caso, um ou mais domicílios, ele vai escolher livremente por essa vontade. Nós temos agora questões legais, ou seja, que está previsto em lei. Olha lá. O que a lei determina em razão da condição ou situação de certas pessoas. Nós vamos ver questões, principalmente pessoas jurídicas. O incapaz, no domicílio dos seus representantes. Lembrando hoje, nós temos hoje o relativamente incapaz, que ele vai ser o quê, pessoal? Assistido, né? Nós vimos no bloco anterior que nós temos somente uma pessoa que é absolutamente incapaz nos atos, para realizar a capacidade dos atos da vida civil, né? Garantida a sua personalidade civil, que somente o que? Os menores de 16 anos, né? Nós tivemos essa mudança da Lei 13.146 de 2015, então, que o absolutamente incapaz é somente aquele menor de 16 anos. O restante, né, o ébrio, o pródigo, aqueles que não podem exercer os atos da vida civil, temporária ou permanente, são relativamente incapazes. Então, esse incapaz lá no domicílio dos seus representantes. O servidor público, local onde exerce a sua profissão. Preso, o lugar onde cumpre a pena. Quando eu falo cumprir a pena, gente, a certa parte da doutrina entende o preso que ele é transitado em julgado. E quando o preso ele é provisório, é voluntário. Tem essa divergência, tá? O militar, no nosso caso aí, o lugar onde servir. Então, local de domicílio é onde o militar, o quê? Ele serve, aonde ele exerce a sua atividade castrense. O agente diplomático, né, aquele diplomata, no Distrito Federal, né, ou no último domicílio. Então, nós temos aí essa previsão legal, né? Olha lá. Então, esse aqui é mais interessante para nós entendermos um pouco do Código Civil. Então, olha lá. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ele estabelece a sua residência com ânimo o quê? Definitivo. Lembrando, se eu não tenho um ânimo definitivo, eu tenho habitação. Né? Se eu tenho um ânimo definitivo, eu tenho ali a residência e eu tenho ali a realização dos atos, que é o domicílio, que é mais genérico, no caso, a residência. Então, é o lugar onde estabelece a residência com âmbito definitivo. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, olha lá, alternadamente, por exemplo, a pessoa tem mais no caso de domicílios, né? Ela tem 2 ou 3 domicílios. Ela tem domicílio em Belo Horizonte, Governador Valadares e Montes Claros. E aí, professor? Para fins de realização dos atos de negócios jurídicos. Aonde vai ser considerado o domicílio da pessoa? Olha lá. Considerar-se-á o domicílio de qualquer delas, né? Então, olha só, local diverso onde ele exercer. Então, se ele vai exercer, por exemplo, um negócio jurídico em Belo Horizonte, beleza, vai ser constituído aquele local onde a pessoa tem aquele domicílio. Então, a pessoa natural, a pessoa física, vai realizar aqueles atos, né? No caso de tela, se ele tem aquela residência lá, tanto num local quanto no outro, domicílio seu, qualquer delas. Então, ele vai escolher, ou, no caso, principalmente onde for o local do negócio jurídico, né? Então, lá, se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu, qualquer delas, porque tanto um quanto o outro é considerado domicílio, ou seja, inclusive para facilitar as questões do negócio jurídico. Agora, é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão. Aí agora nós citamos o nosso caso lá. O lugar onde esta é exercida. Por exemplo, se no caso lá, forem vários locais, se forem lá em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe correspondem. No caso aqui, profissão, por exemplo, no caso,
Se tiver um cara autônomo, um contribuinte individual, ele trabalha em Belo Horizonte, como, por exemplo, um representante comercial, mas ele viaja e tem certas atividades em outras cidades, né? Então, o lugar onde esta é exercida, né? Onde essa relação profissional ela é exercida. Ali vai se estabelecer também a relação jurídica, por exemplo, até inclusive questões de foro, né? Aonde que vai ser estabelecido o foro. Então, lá, quantas relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida, se forem em lugares diversos, né, que é exercida, por exemplo, uma pessoa que é autônoma, um contribuinte individual, regras da Previdência, né? Cada um deles constituirá domicílio, se no caso de relações profissionais. Diferente do nosso caso, né? Nosso caso é de servidores públicos local onde ele exerce atividade. Não tiver residência habitual, olha lá, ele não tem residência habitual, lugar onde foi encontrado. Então, a pessoa não tem residência, não tem ali aquela residência fixa, não tem o domicílio, não é onde é encontrado. Tá? Nós temos aí um quadrinho. Olha lá, eu achei esse quadro interessante, hein? Que resume, olha lá. Então, o domicílio voluntário, de eleição e o necessário. Nós entramos aqui no necessário, então vamos começar por ele aqui, ó. Necessário ou legal. Ou seja, tem previsão o quê? Na lei, determinado por lei. Ou seja, está previsto aonde? No Código Civil. Ah lá, originário, lógico, né? Aquele local de domicílio do nascituro, onde ele nasceu. Menores, vai ser o mesmo do pai, questão da incapacidade. Olha lá, os incapazes, seu representante ou assistente. Militar, necessário, aonde serve na sede do comando. Então, aonde nós servimos, aonde nós estamos lotados, é o nosso domicílio. Marítimo, onde o navio estiver matriculado. O funcionário público, aonde exerce as suas funções, na localidade exerce as suas funções. O agente diplomático, nós falamos do Distrito Federal, ou o último lugar onde o território brasileiro, aonde esteve, né? Então, um diplomata no Brasil, via de regra, Distrito Federal, ou o último local que ele esteve. O preso, nós falamos, né? Por força da lei 72/10/84, se ele for lá, se não condenado, o domicílio é voluntário. Ou seja, ele não tem ainda o trânsito julgado, então é voluntário. Então ele pode exercer ali fora daquele local, em outro local. Agora, se ele é condenado, aí é onde estiver o quê? Cumprindo o trânsito julgado. Aí, no caso, ele já está cumprindo a pena. Então, aqui, nós enquadramos esse domicílio necessário, legal, principalmente nas situações do quê? Dos militares. Eleição. Fixado em contrato, nós falamos aí, no caso, aí pode ser estabelecido, né? Vai eleger, né? As partes vão eleger um negócio político. A eleição do foro lá só pode ser invocada quando prevalece o princípio da igualdade entre as partes. Lógico que vai ser celebrada as partes ali. E quando celebra-se um contrato, elege o foro, né? Vai ser estabelecido onde vai ser o foro daquele local. Olha lá, foro de eleição é local escolhido em cláusula negocial pelas partes do negócio jurídico para eleger legítimos litígios a eles relacionados. Então, ele faz, todas as vezes que for fazer um contrato, nós temos que eleger um foro. Então, isso vai ser estabelecido o quê? Pelas partes, né? E no caso lá, residência, onde tem o ânimo de permanecer lá, lugar, deixa eu voltar aqui, voluntário, ato de vontade com ânimo definitivo. Aí nós temos a residência lá, lugar onde a pessoa se habita, essência meramente fática, lá, o conceito objetivo, representa o lugar no qual alguém habita com a intenção de ali permanecer, mesmo que se ausente por algum tempo. Então, tem a residência. E lembrando que o domicílio, ele vai além, né? Ele vai além da residência. Ele tem aquele ânimo de permanecer, mas também é onde que é realizado o quê? Os atos e negócios jurídicos. Olha lá. Lugar onde a pessoa estabelece residência, com ânimo definitivo também, não. Essência puramente jurídica, conceito objetivo. Ó. O domicílio da pessoa natural é o local onde estabelece sua residência com ânimo definitivo. Caso a pessoa vive em várias residências, cada uma delas será considerada domicílio. A pessoa tem residência em Belo Horizonte, Montes Claros e Governador Valadares. As três são consideradas domicílio? Sim. Aonde vai ser estabelecido o negócio jurídico? Qualquer uma delas. Nas relações ligadas à profissão, o local onde a pessoa exerce suas atividades também é domicílio. Eu tenho a sede em Belo Horizonte, mas eu, no caso, eu realizo as atividades também fora de Belo Horizonte. Então, aonde eu estiver exercendo atividade, pode ser estabelecido o foro, no caso das relações jurídicas. Se a pessoa exercer a profissão em locais diversos, está vendo? Cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe correspondem. Então, o local onde estiver trabalhando pode ser considerado aquele foro para relações às questões jurídicas. A apostila nossa lá, os senhores colocam alguns conceitos
outros também eu vou introduzir, logicamente, para aumentar o conhecimento dos senhores. Então, vamos lá. O domicílio tem previsão, tem proteção, inclusive, constitucional, né? Ali, ó. Tá? Esse caráter, né? Olha lá, do artigo 5º, inciso 11º, que fala: a casazinha inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, né? Salvo em caso de flagrante delito, exército, prestar socorro, ou durante o dia, por ordem de determinação judicial. Então, a primeira coisa que a gente fala, né, o domicílio, né, tem essa proteção, a casa, né, onde a pessoa tem um ânimo de permanecer, e ali onde são celebrados atos e negócios jurídicos. Então, são invioláveis. Nela, ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador. Sem o consentimento do morador. Gente, essa é a regra do ordenamento jurídico. Se o morador não consentir, você não entra. Agora, tem 4 situações excepcionais que nós podemos adentrar na casa do indivíduo sem que ele autorize. E dessas 4, 3 pode ser em qualquer momento do dia ou da noite. E, no caso, independente de questões de horário. Flagrante delito, professor, o que é o flagrante delito? É o flagrare. É o 302. É o 302 do CPP, combinado com 244 do Código de Processo Penal Militar. É o flagrante delito direto, indireto e o presumido. É aquele que está cometendo o crime, acaba de cometê-lo, direto. Ou aquele indireto ou quase perfeito, é aquele que é, logo após, ele é perseguido, né, encontrado, sendo ele autor do fato. E, no caso, o flagrante é presumido, né, é aquele que é encontrado logo após com materiais constituintes do autor do fato. Nós temos, então, flagrante delito, direto, indireto e presumido. Desastre, a casa está desabando, né, então pode entrar para socorrer. Prestar socorro, a pessoa está tendo uma convulsão, uma parada cardiorrespiratória. Você pode entrar na casa de manhã, à tarde, à noite, de madrugada? Pode. Sem estresse nenhum, sem autorização, porque a própria Constituição garante. Agora, nesse último caso aqui, senhores, nós temos a situação ser durante o dia por ordem judicial. E aqui, gente, eu quero fazer uma ressalva lá na nova lei de abuso de autoridade. A nova lei de abuso de autoridade trouxe um critério novo. É o critério psicossociológico. Tínhamos, então, por força do artigo 5º, inciso 19, um entendimento da doutrina majoritária que falava do critério físico-astronômico. Professor, o que seja isso? Do crepúsculo à aurora, ou seja, do anoitecer ao nascer do sol, não pode entrar na casa sem a devida autorização para cumprimento, no caso, de mandado judicial, mandado de busca e apreensão. É adotado, na verdade, pela Constituição e pelo entendimento majoritário que, se nasceu ao pôr do sol, pode entrar na casa. Após ali o pôr do sol, ou seja, o sol se pôs, não poderia mais entrar na casa ou permanecer. Era o entendimento majoritário, era um critério físico-astronômico. Do crepúsculo à aurora, era o momento, não poderia adentrar. Cerca-se o local e aguarda o nascer do sol. É o critério aí meteorológico, questão do Brasil, inclusive, são questões tropicais. Então, era o critério adotado, acabei de citar, físico-astronômico. Agora, nós temos um critério de entrar na casa do cidadão por força da mudança da Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade, que fala agora, que altera esse critério, não mais físico-astronômico, mas sim psicossociológico. Agora é o entendimento da nova lei de abuso de autoridade. Olha lá. Deixa eu colocar aqui no capo para a gente entender. Olha lá, artigo 22 do crime da nova lei de abuso de autoridade. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou seja, sem autorização, invadir e entrar, né? Ou seja, pular um muro de maneira clandestina, ou seja, sem autorização ali, ou seja, e astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, ou seja, sem a vontade, sem a autorização, sem a anuência do ocupante. O que você está fazendo? Imóvel alheio e as suas dependências, por exemplo, a garagem, o barracão que fica ali aos fundos, ou nela permanecer nas mesmas condições. Então, o verbo aí é entrar, invadir, entrar ou nele permanecer. Sem ordem do juiz ou fora das condições estabelecidas em lei.
Aí, no caso, vem, né, o cometimento do crime. Olha lá. Então, incorre na mesma pena, na forma do caput, quem coage alguém. O que significa coagir, professor? É o constrangimento, é a intimidação, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso. Então, se houver ali uma coação, um constrangimento, uma intimidação para que o cidadão franqueie, né, abra o imóvel e as suas dependências para que seja ali averiguado, comete abuso de autoridade. Aí vem aqui o inciso terceiro que eu quero destacar, pessoal. As questões, olha lá. Cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após às 21h05 da manhã, comete abuso de autoridade na nova versão da Lei 13.869 de 2019, a nova Lei de Abuso de Autoridade. Interessante que, então, até prevista da doutrina majoritária, né, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, do STJ, no que tange essa celeuma, era adotado o critério físico-astronômico, ou seja, da ausência da luz solar entre o crepúsculo e a aurora. Era o entendimento. Por que eu estou falando que era? Porque com a situação agora, com o advento da Lei 13.869 de 2019, né, trouxe um aspecto diferenciador no que tange esse critério agora de entrar e permanecer em casa alheia sem estar na flagrância, desastre ou prestar socorro. O cumprimento de mandado de prisão entre as 21h05 da manhã foi adotar agora não mais o critério físico-astronômico do crepúsculo à aurora, mas sim o critério psicossociológico, ou seja, é o horário de descanso entre as 21h e as 5h da manhã. Bacana? Então, isso é importante nós destacarmos essa proteção que tanto a Constituição, o direito civil e corroborando, convalidando as regras do direito civil, a Lei 13.869 de 2019, que trata da nova Lei de Abuso de Autoridade, no seu artigo 22, inciso 2º, que altera, né, esse critério físico-astronômico e passa a adotar agora o critério psicossociológico, que é o critério do descanso noturno. Tá joia? E voltando ainda no domicílio, pessoal, nós temos aí o decreto 678, né, que incorporou, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos, chamada também Pacto São José da Costa Rica, onde o Brasil foi signatário em 92, estabelece que ninguém pode ser objeto lá de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, de sua família e em seu domicílio, ou seja, a proteção dos direitos fundamentais garantidos, entre eles o domicílio, ou em sua correspondência, nem ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Então, nós temos normas internacionais de direitos humanos que prescrevem também a proteção do domicílio. Nós temos, além da nossa Constituição, nós temos normas internacionais, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou chamado também de Pacto São José da Costa Rica, onde o Brasil foi signatário em 1992 e entrou no Brasil pelo status de supralegalidade, porque sabemos muito bem que foi antes da emenda constitucional número 45, de 2004, que alterou, né, o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, e trouxe o status de convenção, tratados internacionais de direitos humanos, que passarem pelo quórum qualificado de 2 turnos, 3/5 dos respectivos votos da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Câmara e Senado, ou seja, o sistema bicameral, passar 2 vezes na Câmara e no Senado, ter o status de emenda constitucional. Então, a Convenção Americana não tem esse status de emenda constitucional, e sim status de supralegalidade. Então, o domicílio, gente, ele trouxe essa proteção, essa norma internacional de direitos humanos. Tá joia? Importante nós destacarmos isso para a sua prova. Vamos lá. E ainda estabelecendo a questão do código, né, lá, isso aqui até faz parte também da apostila, o Código Civil Brasileiro, lá, foi além, né, pois ao lado de exigir a noção de residência permanente, né, existe também a intenção da permanência, né, aquela intenção do ânimos de permanência do indivíduo. Bacana? Aí vem questões, isso aqui, gente, interessante, que colocou na apostila dos senhores, nós vamos destacar, né? Ponto importante. A proteção ao domicílio é tão forte, né? Isso aí nós temos um habeas corpus, né? Dado aí, cujo relator é o ministro Gilson, na época, né?
no caso em tela, do STJ, que fala, né, que o escritório da advocacia lá asseverou, né, o entendimento segundo o qual o escritório profissional é equiparado à residência, né, para fins da inviolabilidade, né, sendo que a prova obtida em desacordo com os limites constitucionais é considerada ilegal, sendo apta a contaminar toda a persecução criminal em razão da teoria dos frutos da água envenenada. Então, aquela entrada, de maneira astuciosa, clandestina, sem autorização daquele que tem um escritório, por exemplo, de advocacia, configura abuso de autoridade. E aquela prova, né, que foi ali encontrada, né, naquele local, ela tem que ser desentranhada, do processo. Porque se tudo aquele ali surgir a partir daquelas provas, nós chamamos de provas ilícitas por derivação. Elas têm que ser desentranhadas do processo, porque elas podem contaminar, né, todo o devido processo. Então, ela tem que ser desentranhada. Então, ou seja, o domicílio, ela tem o escritório tem essa equiparação à residência para fins de proteção por força constitucional. E vai além, o Supremo Tribunal Federal, olha lá, entendeu com o domicílio lá para equiparação, né? Para equiparação, os quartos de hotéis, assim, para leitura extensiva, lá também considerados invioláveis. Então, no caso, gente, aqui no caso de hotéis, desde que estejam o quê? Habitados, né? As pensões, pousadas, vamos além, vamos dar uma interpretação teleológica, finalística, ou vou dar uma interpretação extensiva, os quartos de hotéis, pousadas, hostel, desde que estejam habitados. Então, não tem essa equiparação também, essa leitura extensiva, aí cujo ministro, relator, da relatoria de habeas corpus foi o ministro Celso de Mello. Tá joia? Então, tem essa extensão. Então, para ratificar nosso conhecimento, vamos fazer algumas questões para aí, de fato, produzirmos o conhecimento que tange ao direito civil. Então, vamos lá. João, maior, natural, de Vila Velha, né? Maior, de 18 anos, Vila Velha, então, ou seja, da sua capacidade plena, casado com Marina, sob o regime de comunhão total de bens, exerce a profissão de gerente em empresa comercial. No exercício de sua profissão, João atua, olha aí, ó, então ele é um empresário comercial, um gerente de empresa comercial, né? Ele, no exercício de sua profissão, João, ele atua nas cidades de Cariacica, Fundão e Guarapari. Então, olha aí, ele é natural de Vila Velha, exerce a profissão gerente na empresa comercial e, no exercício da profissão, ele atua, ou seja, ele exerce o seu prolabore nas cidades de Cariacica, Fundão e Guarapari. Peçanha, né? E Guarapari. Peçanha, subordinado de João, pretende ajuizar em ação de indenização em face deste, ou seja, em face do João, sob a alegação que João, olha lá, sob a alegação de ter sofrido dano moral no âmbito de suas atividades na empresa comercial. Nessa circunstância específica, no interesse de Peçanha, para efeito de determinação de domicílio de João, de acordo com o Código Civil, é correto afirmar que, olha aí, vamos então contextualizar. João, ele é casado com Marina. Ele é natural de Vila Velha. Mas aí vamos ver, aqui está falando alguma coisa relacionada às questões de relacionamento da vida conjugal? Não, né? Não tem nada a ver. Nós estamos falando de questões profissionais. Então, vamos ver questões profissionais. Ele exerce a sua atividade aonde? Cariacica, Fundão e Guarapari. Ou seja, o seu domicílio ali para fins de relações e atos jurídicos é Cariacica, Fundão e Guarapari. Então, ele tem, para fins jurídicos, ele tem ali 3 locais que podem ser considerados, né? A gente viu aquela análise, né? Para fins de domicílio, determinar o domicílio. Porque ali pode ser tantos os locais que ele exerce atividade profissional. Então, vamos ver na letra A. Em razão da atividade concernente à profissão, olha lá, aonde que vai ser, então, o domicílio? Cariacica, Fundão e Guarapari podem ser considerados domicílio de João. Certinho, letra A, correta. Olha lá, vamos ver a B. Aplica-se o critério do lugar onde que João tem um ânimo definitivo de ficar, que seria, em tese, a casa em que mora com a sua esposa. Tem nada a ver, né? No caso, em âmbito profissional, se ele tem mais de um domicílio, aonde que ele exerce em vários outros locais, ali
qualquer local pode ser considerado foro nos atos e negócios jurídicos. Aplica-se a regra de fixação de domicílio de João a qualquer um dos locais em que ele tenha residência. Não, a gente não fala questão da residência, vai sim questões do domicílio de João, domicílio profissional. Considera domicílio civil de João apenas a sede da empresa que ele atua como gerente. Não, não só a sede, mas sim os locais que ele atua. O furto do Código Civil, então, letra A. 2. Amanda tem 15 anos de idade. Mateus, por deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática pessoal da vida civil. Tício, ele é excepcional, sem desenvolvimento mental completo. De acordo com o Código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, consideram-se absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Gente, questão certa na sua prova. Olha aí, o que está perguntando aqui, ó? Consideram-se absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil. Gente, só lembrando, no bloco anterior, nós destacamos que, conforme nós tivemos a mudança do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que alterou o Código Civil, estabeleceu o quê? Mudou o quê? Que agora nós temos uma pessoa só que é considerada absolutamente incapaz. É aquela pessoa menor de 16 anos de idade. Professor, aquele que é deficiente mental, aquele que é excepcional, ele é o quê? Relativamente incapaz. Pródigo, ébrio e aqueles viciados toxicamente. Eles são relativamente incapazes. Essa alteração se deu com o advento da Lei 13.146, 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, diante disso, vamos responder. Então, a Amanda tem 15 anos. Mateus, deficiência mental, não tem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Tício, ele é excepcional, sem desenvolvimento mental completo. De acordo com o Código Civil, o Estatuto da Pessoa com Deficiência considera que estão absolutamente capazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E aí, pessoal, alguém quer chutar aí qual seria a resposta? Único capaz? Deixe-me ver. Letra B? Letra B. Letra B, é somente a Amanda, porque ela é menor de 16, ela tem 15 anos de idade. Os demais são relativamente incapazes. Deficiência mental excepcional leva para a relativização da incapacidade, não de maneira absoluta. Então, a resposta letra B, somente a Amanda. Tá joia? Vamos lá. Da mesma forma aí, ó, trouxemos o contrário. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, exceto. Ou seja, está falando ali que eu tenho 3 relativamente incapazes e um não é relativamente incapaz. Vamos ver? Olha lá, letra A. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, eles são relativamente capazes? São. Os ébrios são aqueles alcoólatras, né? Aqueles viciados, né? Em bebida alcoólica, hábitos habituais, né? Eles são relativamente incapazes. E os viciados também, dentro dos entorpecentes, das drogas, em tóxico, também são relativamente incapazes. B, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Nós temos aí as pessoas com deficiência, né? Nós temos aí o autista, nós temos o síndrome de Down, são aquelas pessoas que têm certa deficiência físico, mental, sensorial ou intelectual. Então, tá certo. Pródigo, também ele é incapaz relativamente. Nós falamos, né? O filho pródigo, aquele que vai, que gasta todas as finanças pessoais e dos seus familiares. Ele tem um descontrole total. Ele está dilacerando os bens, né? O pródigo. Letra D, os menores de 16. Não, os menores de 16 são o quê? Absolutamente incapazes. Absolutamente incapazes. Letra D. Letra D. Tá joia? Número 4. De acordo com o Código Civil, cessará para os menores a incapacidade. Olha lá, gente. Conforme o Código Civil,
cessa para os menores a incapacidade, exceto. Então, está pedindo aquela que não cessa para os menores. Vamos lá. Primeiro, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completo. Certinho, né? A questão consensual, né? A questão consensual no caso em tela. E no caso de sentença do juiz, quando for questões conflitantes, né? Aí já existe um litígio entre eles. Às vezes um pai ou outro não quer conceder, né, essa emancipação. E lembrando que a gente fala de vai cessar a sua incapacidade, o quê? Ele vai se tornar capaz, ou seja, vai ter a emancipação, no caso em tela. Vai se emancipar também pelo quê? Casamento, certinho. Pelo exercício de emprego público efetivo, tranquilo, também está previsto em lei. Pela colação de grau em curso de ensino médio. E aí, pessoal, certo ou errada? Certa ou errada a questão? Ensino médio, tem certeza? É isso mesmo ou não? Me lembra aí, eu esqueci, pô. E aí, pessoal? É ensino médio? Alguém lembra-me? Alguém? É ensino superior. O Anderson colocou muito bem, parabéns, destaque. É o quê? Pela colação de curso superior, gente. Cuidado com a pegadinha da tua prova. Então, vai cessar a incapacidade, ou seja, ele vai a emancipação, ele vai ter a sua emancipação pela concessão do pai, a situação consensual, ou mediante sentença de juiz, questão lá litigiosa, pelo casamento, exercício de emprego público e colação de grau em curso superior. Então, aí está a nossa resposta. Não é ensino médio, é ensino superior. 5. Segundo o direito de personalidade do Código Civil, marca alternativa errada, incorreta. Tá joia? Com exceções dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, ou seja, eles não podem ser transmitíveis e irrenunciáveis. A pessoa pode renunciar? A regra, não. Não podendo o seu exercício, ela sofrer limitação voluntária, certinho. Lembrando que o direito tem regra e tem exceção. O direito de personalidade é intransmissível e irrenunciável. Ah, mas eu posso renunciar, por exemplo, meu direito de imagem? Qual que é a regra? Não. Mas em caráter de exceção, sim, eu artista, posso ceder meu direito de imagem lá para venda de discos, músicas, direitos autorais, pode, né? Mas a regra não. Lá, com exceção, os casos me lei. Então tá certa a questão. B. Não pode eximir-se que cesse a ameaça, não pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar a perda de danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Opa! Pessoal, se tivesse sendo ameaçado, lesionado um direito da personalidade, igual, por exemplo, o direito patrimonial, o direito à vida, o direito aos alimentos, não pode se exigir, né, a reclamar ao Poder Judiciário, por exemplo, que aquele está sendo violado. Por exemplo, ali, ó, eu citei o exemplo, a mãe está com o filho lá, né? Ela vai lá, conversa de maneira consensual com o pai, né? Às vezes ali a 02, né? É a 02, é o famoso trechinho, não é isso? O trechinho, é o triguinho, é o trigo roxo. Aí vai lá, bate na casa do cidadão, o cidadão fala assim, não vou pagar a pensão alimentícia, isso aqui não é meu, não é meu, esse menino não é meu. Ela fala assim, é seu, é seu, você bateu lá em casa, administrando uma máquina pública, você estava lá aquele dia, tem foto, tem filmagem, e o cidadão militar não quer assumir. O que ele faz? O que ela faz? Ela exige ali, por exemplo, uma perda, o direito está sendo violado. O direito à personalidade, por exemplo, da criança. Né? O direito ao alimento. Então, lá, pode sim, então pode exigir que cesse a ameaça, a lesão, a direito à personalidade, né? Por exemplo, está sendo ameaçado a questão da sua vida, da sua integridade, da sua dignidade humana, está sem alimentos. E reclamar perda e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Tranquilo, né? Inclusive tem a cadeia, né? Tem a previsão em não cumprimento da pensão alimentícia, tem cadeia, né? Tem prisão. Então, tá errada essa questão, né? Então, essa aqui é a nossa resposta lá, porque está falando que não pode se exigir, pode sim exigir, né, quando houver lesão a direito de personalidade, né? A personalidade aí
constituído, inclusive, nós vimos aí direito, a personalidade, regra, a partir do nascimento com vida, nascituro, né? O nascimento com vida, a teoria da natalidade. Letra C. Salvo por exigência médica, é defeso. O que significa defeso, professor? Proibido. É proibido, é defeso o ato de disposição do próprio corpo. Nós falamos, né, gente, que é o quê? É irrenunciável, né? É intransponível, né? É imprescritível. Quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Salvo por exigência médica, ela é proibida a disposição do próprio corpo, né? Questões médicas, por exemplo, você vai fazer uma doação de um órgão, tanto em vida quanto após a vida, você pode colocar, né, que quer fazer doação dos órgãos, tudo bem. Aí tem as exigências médicas que vão ser estabelecidas o quê? Pela lei, né? Aí tudo bem. Mas a regra é o quê? Salvo questões médicas, exigências médicas, é proibido ato de disposição do próprio corpo quando importar, né, a diminuição permanente da integridade física, também, a diminuição, por exemplo, questões do corpo, né? Não pode, o nosso bem, o nosso corpo, ele é indisponível, né? Ele é irrenunciável, ele é intransmissível, não se pode fazer. Nós vimos aí o direito à personalidade. D. O ato de disposição do próprio corpo será admitido para fins lá, de transplante na forma estabelecida em lei, certinho, né? Por exemplo, vou fazer um transplante em vida, às vezes você vai doar um rim lá, né? Um pulmão, né? Não sei se desse pode doar pulmão, acho que pode, né? Pode. Mas, por exemplo, regra a gente vê, né? Doação de rins, tal, do coração. Pode, né? Mas tudo estabelecido o quê? Em lei, né? Você não pode dispor desde que não tenha previsão normativa. A regra que é indisponível. 7, letra B. Vamos lá. 6. Considera-se o Código Civil, marca V para as verdadeiras e F para as falsas. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabeleça a sua residência com ânimo que definitivo. Certinho, né? Qual que é a intenção ali? O ânimo. O ânimos definitivo. Cuidado, na prova pode colocar o ânimo temporário, não é o ânimo definitivo. Certinho. 2. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considera-se domicílio qualquer uma delas. É o que eu citei o exemplo. O cara tem Montes Claros, Belo Horizonte ou Governador Valadares, e tem várias residências. Então, onde, né, considera-se o domicílio, né, qualquer uma dessas residências que ele tem, né? Lá, onde alternadamente vive, então pode se considerar o foro, por exemplo, de um ato e um negócio jurídico. 3. É também domicílio da pessoa natural. Quanto às relações concernentes à profissão, olha lá, fizemos exercício, hein? Primeira questão. Quanto à profissão, o lugar onde esta é exercida. Viu que naquela questão lá, o cara existia lá, Guarapari, mais duas cidades, ou seja, aonde ele está exercendo, aonde, ou seja, ele atua, é local considerado domicílio. Lembrando que nós somos diferentes, nós temos aí o domicílio necessário, o servidor público, e no nosso caso, o servidor militar. Todas as questões estão corretas. Show de bola. Para a gente finalizar aí, mais uma questão, conforme o Código Civil 2002, marca alternativa incorreta. Ter-se-á por domicílio de pessoa natural que não tem residência habitual o lugar onde foi encontrada. Então, o que acontece? A pessoa não tem residência habitual, ou seja, não tem aquele local de permanência. Então, aonde é encontrado é considerado um foro para fins de personalidade e fins para ato e negócio jurídico. Correto. B. Muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de mudar. Certinho, tá? Por força também do Código Civil que tange ao domicílio. C. Não tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Opa, o que nós falamos? Ao contrário, né, gente? O que nós falamos? Nós, militares, servidores públicos, marítimos e presos, temos o domicílio necessário. O preso tem aquelas circunstâncias. Se for preso provisório, ele tem o domicílio não necessário, mas voluntário. Mas se eu tenho domicílio necessário, se eu tenho condenação transitada e julgada por força da Lei 7210, que é a Lei de Execução Penal, aí tem o domicílio que necessário, porque transitou em julgado. Então, essa aqui é a nossa resposta. Ela não tem o domicílio necessário. Tem sim, tem o domicílio necessário. O incapaz, aonde que vai ser o incapaz? Aonde dos pais, né? Lembrando do relativamente incapaz. Se nós tivermos o absolutamente capaz, é o menor de 16. B. Nos contratos escritos,
poderão os contratantes, né, especificar domicílio onde exercitem e cumpram os direitos e obrigações de resultantes. Então, aqui, aquele contrato, aquela relação consensual, aquela que vai ser eleita, né? Vai se eleger o domicílio por questões de escolha das partes. Bacana? Pessoal, finalizamos, então, o nosso estudo de hoje, Direito Civil. Trabalhamos, vamos lembrar, direito de personalidade, né? A capacidade, vemos lá a questão da emancipação e questões de domicílio, de grande importância para a sua prova. Leem, assistam essa aula várias vezes para, assim, potencializar os estudos e maximizarem os seus resultados. Um grande abraço e até a próxima aula.